Então, assim, vou contar uma história para vocês agora que é super importante para vocês entenderem o contexto da história. E é muito bom porque são pessoas que conversam, dialogam e que buscam o equilíbrio é que conseguem as melhores informações, os melhores diálogos com todo mundo. E eu vou contar para vocês por quê. Já a pedido de muita gente, algumas pessoas aí que acompanham o blog, principalmente sabem que a gente conversa tanto com as pessoas da situação e com as pessoas de oposição muitas vezes. Ontem recebi uma mensagem do Alexandre Giesbrecht, que todo mundo sabe que tem uma postura bastante crítica e de cobrança com relação à diretoria do São Paulo. E como muita gente sabe, apesar de nós termos opiniões às vezes divergentes e distoantes com relação a assuntos, nós também concordamos com muitas coisas. Quando a gente conversa e a gente tem o principal, um diálogo aberto, franco e respeitoso. Ontem ele me procurou, comentou comigo que o Flávio Marques, que é aquele conselheiro que teve grande destaque na última reunião do Conselho Deliberativo, transmitida online pela abertura que o Outen Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho, fez sobre a pauta do dia. O Flávio Marques comentou e virou notícia entre todos os veículos são paulinos, tudo que ele destacou naquele dia, e que ele falou sobre números, sobre informações, de questionamentos que ele fez sobre os 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro. E ontem tive aqui o prazer de poder conversar com o Flávio, que falou comigo e confirmando para vocês aqui, para vocês entenderem. Isso também tinha sido uma coisa que algumas pessoas me pediram, e aí calhou, e foi perfeito isso. Combinei com o Flávio Marques de 100 jogos na semana que vem, fazermos uma entrevista, fazemos um bate-papo, na verdade, né? Entrevista teria uma outra conotação, é mais um bate-papo entre São Paulinos, em que ele vai expor as opiniões dele, vai falar sobre as informações dele, e a gente pode confrontar, inclusive, sobre as informações que eu recebo referentes aos números do São Paulo relacionadas a este ano de 2025. E aí o Flávio Marques mandou uma mensagem para mim, então fica aqui a minha menção ao Flávio Marques, o meu abraço para ele, meu abraço também ao meu amigo Alexandre Giesbrecht, porque é essa postura que eu acho que, como a gente sempre fala, é construtiva para o São Paulo. O diálogo é o que vai fazer a gente construir e a gente enriquecer. A gente não vai conseguir edificar absolutamente nada com base no ódio, na raiva, nas ofensas, nos xingamentos, nos problemas todos. Então eu vejo que esse é o real caminho para que a gente chegue em coisas melhores. Do próprio conselheiro que foi oposição e foi notícia lá, para vocês entenderem algumas coisas, ele mandou e eu achei super pertinente, e a gente vai ter a oportunidade de conversar ao vivo. Não sei se vou fazer uma live ao vivo ou se eu vou fazer gravado com ele, como normalmente eu faço. De todo modo, fica aqui a minha informação aqui do que ele mandou inicialmente para vocês terem como base. E fica meu abraço ao Flávio, que mandou uma mensagem muito cordial aqui, gentil para mim. Zanqueta, boa noite, foi no período da noite ontem. Aqui é o Flávio Marques. Como eu falei para vocês, foi passada a informação aqui do Alexandre Giesbrecht. Ele falou assim: agradeço as citações que você tem feito ao meu trabalho no Conselho. Já há algum tempo eu estava para escrever e agradecer. Não tem nada que agradecer, Flávio. A gente sempre repercute e tem que ser falado com a verdade, independente de gostar ou não gostar. A gente tem nossas opiniões, mas sempre com respeito, passando pelas informações todas. Ele falou: ouço com frequência seus vídeos e gosto do tom da sua cobertura, sóbria, sem exageros e tomando cuidado com a qualidade de informação. Flávio, muito obrigado pelas palavras. De verdade, fico muito honrado, porque eu acho que nosso principal cerne aqui do canal, nosso principal ponto é mais do que conversar sobre o São Paulo, é nunca procurar, porque graças a Deus eu não preciso disso, eu não preciso hypar nada aqui. Eu quero passar para a torcida do São Paulo uma visão que o cara ouça você falando, sem gritaria, dentro da razoabilidade, que a gente possa ter uma conversa, por exemplo, com você, que é um conselheiro, mesmo sendo de oposição, e eu acho que todo mundo sabe, eu tenho muita proximidade com pessoas da situação. O diálogo ele tem que ser esse, aberto, franco, cordial e positivo, buscando as melhores coisas para o São Paulo. Então, agradeço as palavras, fico feliz, porque é isso mesmo que a gente busca aqui, ter veracidade, ter, como é que eu posso falar assim, retidão nas informações que a gente faz, e o principal, ouvir os dois lados sem nunca esquecer que a gente tem sempre que abordar o lado que gosta, o lado que não gosta, para que o torcedor que também está acompanhando a gente possa ter os dois lados da informação da melhor forma possível. Aí ele continua: também é a linha que adoto, sempre utilizando dados oficiais e informações públicas. Por isso estou entrando em contato. Referente ao meu pronunciamento na reunião ordinária de 26/5, gostaria de fazer uma correção.
E aí vamos lá fazer as informações dele para que a gente seja correto com o que ele falou. Eu não afirmei que o São Paulo tinha apresentado um déficit de 25 milhões no primeiro bimestre, como muitos noticiaram. Então vamos lá. Muito importante a gente parar aqui agora para falar um pouco. Repetindo, ele acabou de corrigir que ele não falou que o São Paulo teve déficit nos 2 primeiros do ano, nos 2 primeiros meses do ano, tá? As palavras do Flávio, as informações que ele deu são as seguintes. Aí ele explica direitinho o que ele falou. Eu mostrei que o São Paulo gastou 25 milhões além do aprovado no orçamento, ou seja, aquele planejamento financeiro inicial do clube de gastos para o ano de 2025, ele está dizendo que ele não disse que teve déficit, e sim que o São Paulo gastou 25 milhões acima do que estava aprovado no orçamento para serem gastos, com excesso de despesas de 24 milhões no futebol e 1 milhão em despesas financeiras. Despesa financeira pode ser juros, pode ser transação, pode ser uma série de coisas, tarifa bancária, difícil a gente saber sem estar abertura aqui. E aí, na fala dele, a gente gastou 24 milhões a mais no futebol, que, segundo as explicações do pessoal do futebol, do São Paulo, etc., foram por conta de compromissos que foram feitos com jogadores que chegaram, pagamento de luvas e outros valores aí, que também não temos abertura, honestamente, para a gente poder falar, mas é muito importante a gente fazer esse esclarecimento do Flávio, que, repito, estará com a gente para poder explicar melhor aí as informações dele. De todo modo, esclareço para quem está falando aí, eu também acho que foi um dos que falei que o Flávio estava alegando que existe um déficit. De todo modo, eu ontem falei para vocês e volto a repetir. O São Paulo tem um planejamento financeiro até junho e depois tem um planejamento financeiro até o final do ano. Na verdade é o mesmo, mas tem uma diferença na métrica do que o São Paulo faz. O São Paulo contabiliza que até metade desse ano ele vai ter uma linha assim, em linha, porém com uma leve queda com relação à linha do que a gente quer ter de superávit. Então, imagina que o superávit está aqui e aqui está a linha do que o São Paulo vai ter previsto de orçamento. O São Paulo contabiliza que até o meio do ano tem uma perspectiva de ter um déficit financeiro por conta das despesas e recebíveis ao longo do ano. O São Paulo vai ter uma subida dessa curva, dessa aqui, no caso, está tendo uma reta por causa da minha caneta, né? Mas no caso, você teria, imagina que fosse um gráfico, aqui está a linha reta, passando por aqui, e aí você vai ter essa ascensão depois dos valores para você chegar no final do ano, se tudo for como previsto, o São Paulo ter o superávit que o São Paulo espera ter e que alardeia que terá, que é aquela conta de 44 milhões de superávit. As informações que eu tenho do São Paulo até o final do mês de maio são que o São Paulo tem 40 milhões a mais do que o previsto dentro do seu orçamento até o mês de maio. Ou seja, quer dizer que o São Paulo teve um resultado financeiro de 40 milhões a mais do que tinha previsto por conta de todas as ações que tomou. Da onde veio esse dinheiro? Não sei, não tenho isso aberto. O São Paulo provavelmente deve anunciar no meio do ano quais foram os resultados até então, como a gente falou ontem, para mostrar esses números que o São Paulo, no trabalho que fez, está acima das expectativas e que a projeção de superávit continua em alta. Então, estou juntando aqui as informações que eu passei, aproveitando para corrigir com o que o Flávio está passando aqui para mim também. Tá? Isso para vocês saberem. Aí ele continua aqui embaixo também. Comentei ainda que houve 39 milhões em receitas acima do plano e que as despesas em excesso consumiram 2/3 do ganho que tivemos com a receita. E aí a gente casa as informações e aí é o gostoso da história. Quando você pega alguém que está criticando com alguém de dentro que está explicando, você casa as informações e você fala, puxa, tá batendo. E aí você vê que as informações não estão tão divergentes do que tem. Eu sei que tem uma galera que pega a informação e já sai no ódio para criticar. Tá vendo? O Flávio falou que a gente está fazendo, a gente está gastando, mas a gente precisa ter o que o Flávio falou. Sobriedade na hora de ter a racionalidade da informação. A informação chega para a gente precisa racionalizar a informação e não enraivecer a informação. A galera pega o negócio, já sai no Twitter e já sai destruindo. O cara pega o microfone e já sai gritando. Percebam que é possível ter a compatibilização, a convergência das informações, e aí quando elas não batem, você pega esse gap, você pega esse desvio, e aí você transforma isso em explicações, ou busca as explicações
e a gente vai tentar apurar junto às pessoas responsáveis do clube para que a gente tenha essas melhores explicações. Nota que o que a gente fala aqui, o que o Flávio está falando, eles não estão desconectados. No final das contas, é possível ter diálogos crescentes e positivos relacionados às informações do próprio clube. E, no final das contas, isso serve como um aviso para todo mundo. Não importa qual lado você adote, todos temos que ser São Paulo. A discussão tem que ser crescente, tem que ser produtiva, tem que ser construtiva. E eu espero que essa conversa que eu tenho com o Flávio na semana que vem, ela traga isso de positivo. Não só as informações, como traga uma linha de convergência de que as pessoas parem de brigar tanto e discutir tanto e tentem buscar sempre a melhor linha de ação entre todos. Torcedores, conselheiros, sócios, sem radicalismo, sem extremismo, sempre buscando o melhor para o São Paulo. E aí ele complementa aqui. Infelizmente, poucos ouvem ou leem a mensagem completa. E aí, como eu falei, talvez eu próprio tenha incorrido nesse erro de ter dito que ele também falou déficit, porque eu acho que a gente repete muitas vezes a mesma coisa e a gente acaba até errando. Então, muito bom a mensagem do Flávio, e faço aqui também a minha consideração referente a isso, para que a gente sempre traga para vocês as mensagens claras e limpas. Então, eu estou aqui falando. E aí o Flávio fala para mim, como somos engenheiros, entendemos o quanto é importante essa comunicação correta. Nem sabia que o Flávio era engenheiro, mas está aí. Eu também sou engenheiro, como a maioria sabe, e é sempre importante essa conversa. Engenheiro adora o número, né? No final das contas, só não gostava dos números quando estava estudando e tinha prova na faculdade, mas a gente acaba vivendo com os números e convive muito bem com eles. Ele falou aqui, a reunião foi transmitida ao vivo, eu vou encaminhar o link aqui, ele mandou o link para poder acompanhar quem quiser ler, porque quem quiser assistir de novo, e está aqui sempre. Está aberto o canal, fica à vontade quando quiser falar comigo, ele mandou para mim. Aí eu mandei para ele depois, respondi para ele a mensagem, agradeci o contato, bati um papo com ele e pedi para ele para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, para a gente poder falar, e ele me confirmou. Sim, faremos. Ele, pelo que ele me passou aqui, quarta a sexta-feira é mais flexível, excesso na quinta-feira de noite. Então, assim, muito provavelmente, ou quarta-feira ou sexta-feira da semana que vem, provavelmente vou tentar com ele na quarta, para reunião aí durante a semana, para esse bate-papo durante a semana para vocês, aí provavelmente na quinta de manhã, se a gente gravar na quarta de noite, e a gente bate esse papo e traz para vocês essas informações, com certeza vocês vão se enriquecer muito e vão ter muitas informações, e aí a gente vai compatibilizando com as informações do clube que eu recebo, e a gente vai trocando essa ideia de novo, falando sempre sobre informações e notícias com dados muito importantes que dizem respeito ao São Paulo e esclarecimento sempre. O Flávio, naquela reunião, abordou sobre assuntos dos 2 primeiros meses do ano. Talvez, para a semana que vem, ele já possa abordar mais coisas e junto a informação que eu tenho com as informações que ele tem, a gente bate um papo, troca uma ideia, fala sobre eleições, que pode ser o caso, já que ele é também na oposição, como ele enxerga o futuro do cenário político do São Paulo, as questões de finanças, as muitas coisas que são relacionadas ao São Paulo, e a gente vai ter mais espaço. Lembrando que sempre com uma vertente que a gente busque a neutralidade para a gente possa ter a visão dele, a gente vai abordando, a gente vai conversando e a gente ganha, a gente enriquece conversas entre São Paulinos para trazer para você o melhor conteúdo possível para você pensar, tomar suas conclusões e estar sempre informado e da melhor forma possível poder opinar e tomar partido sobre determinada coisa, sendo boa ou ruim relacionada ao clube, beleza? Fico muito feliz com isso. Fico muito feliz com as palavras do Flávio, fico muito feliz com o nosso crescimento do canal, que a gente está caminhando aí para os 20 mil inscritos aqui no YouTube. A gente grava sempre nossos videozinhos diários aqui. Você que tem essa paciência de sempre me acompanhar, tá aqui sempre comigo, ou que acompanha os cortes, que depois o Júnior sempre bota no ar. O Fábio está sempre me ajudando com as matérias, com as thumbs agora, que vocês viram que melhorou milhares de vezes, porque não está mais aquelas imagens ruins que eu fazia. É isso, meus amigos. Amanhã voltamos para falar um pouco mais sobre o jogo, finalização de treinamento e mais informações. Fiquem com Deus, tamo junto. Vamos São Paulo e fui!